Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula eu vou explicar para vocês como vocês podem montar um circuito semáforo com Arduino lá no Tinkercad. Bom, já estou aqui no ambiente Tinkercad, venho aqui em circuitos, e aqui a questão de componentes, você tem a opção aqui, se você olhar aqui vai ter poucos componentes, mas é só você vir aqui na seleção e colocar todos, e aí você vai ver todos os componentes que estão disponíveis aqui para você trabalhar no Tinkercad. Porém, já na seleção básica, uma pequena quantidade de componentes aqui, a gente já consegue fazer a aplicação do circuito semáforo. Vou pegar o Arduino, vou pegar uma protoboard, e aí nós vamos precisar de 3 LEDs, de cores diferentes. Resistor. O resistor, vamos atribuir um valor diferente para ele. Vamos colocar 150 ohms. Pronto. E no caso dos LEDs, a gente vai precisar de cores diferentes. Então, eu venho aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V. Vou precisar de mais um. Precisamos do vermelho, do amarelo, vou mudar aqui. A gente tem 6 opções de cores aqui no Tinkercad. Amarelo e aqui o verde. Vamos fazer as ligações deles. Um ponto muito importante é que o LED, ele tem 2 pontos de atenção no que se refere a ele. Ele, se for ligado diretamente, por exemplo, aos 5 volts, ele pode queimar. Porque a gente tem que inserir um resistor em série com ele no seu circuito para que o resistor faça a limitação da intensidade de corrente elétrica que passa tanto pelo resistor quanto pelo LED, tá? Para evitar que ele queime. Outra coisa é que não basta simplesmente fazer essa ligação resistor e LED. Você precisa saber também a questão da polaridade do LED, porque tem um jeito certo de ligar, fazer a conexão para que ele funcione. Se você não fizer a ligação certa, o LED não vai acender. Por quê? O LED, ele tem, vamos dizer, positivo e negativo. Mas a nomenclatura dos terminais do LED é outra. É ânodo e cátodo. Você não vai poder fazer a ligação de qualquer jeito, como se fosse um motorzinho, que a gente inverte ali a polaridade da pilha que a gente está utilizando, e o que vai mudar vai ser simplesmente o sentido de giro do motor. Não. No caso do LED, só tem um jeito de ligá-lo. Por exemplo, o terminal positivo em um dos seus terminais, enquanto que o terminal negativo fica no outro terminal. Se eu inverter a polaridade, o LED não vai acender. De maneira geral assim, ele não vai acender, beleza? De maneira prática, associe o terminal ânodo ao positivo e o terminal cátodo ao negativo, tá? Mas aí tem uma definição um pouco melhor e mais focada em diodos, né? E diodos, e um dos exemplos dele é o LED. Porém, associe isso de maneira básica. O terminal ânodo, ele é conectado ao positivo, enquanto que o terminal cátodo, ele é conectado ao terminal negativo. Isso aí você já vai matar aquela curiosidade de por que o LED não está acendendo, porque você mudou ali os terminais, beleza? Bom, vamos fazer a ligação aqui da protoboard, vamos alimentá-la. Vou pegar aqui o condutor preto, ligar no ground e vir aqui nessa trilha. Aí toda essa trilha aqui vai estar conectada ao ground. Vou mudar a cor porque eu quero alimentar essa... Eu não preciso, mas eu vou fazer só esse teste aqui. Não preciso fazer a ligação dos 5 volts à protoboard, porque o acionamento vai ser feito pelos pinos aqui do Arduino. Não vou precisar dos 5 volts aqui. Mas vamos fazer um pequeno teste do que eu acabei de falar. Questão da polaridade. Eu vou ligar o terminal ânodo diretamente aos 5 volts e o terminal cátodo eu vou ligar ao terminal ground, ao negativo, ao ground aqui do Arduino. Vou fazer o teste e vou fazer a simulação. Olha lá. Isso aqui quer dizer que o LED estourou, quer dizer que você entregou toda a energia para ele, sem colocar, vamos dizer, um filtro, sem limitar essa energia que é entregue a ele. De maneira bem simples é isso. O que você precisa fazer? Você precisa inserir um limitador, um componente que vai fazer um intermediário entre os 5 volts e a tensão necessária para o LED. Aqui eu atribuí um valor nominal, costumeiro para ser utilizado com LED. A gente utiliza também resistor de 220 ohms. Depende do LED também, que nem todo LED ele tem a mesma tensão de trabalho. Eles têm uma tensão menor, maior, por exemplo, os LEDs brancos e azuis,
eles têm uma queda de tensão um pouco maior. Então, você tem que fazer um cálculo diferente, né? Os valores de resistores que você vai utilizar podem ser um pouco diferentes. Ó, agora eu vou fazer a ligação. O LED acendeu normalmente, porque o resistor ele está limitando a corrente que está passando tanto pelo próprio resistor quanto pelo LED. Ele está limitando a intensidade da corrente elétrica, está fazendo com que ela não seja tão forte, mas que seja suficiente para fazer o acionamento. Então tem que ter um equilíbrio. Pouca corrente, o LED não vai acender. Muita corrente, o LED pode queimar. Então você tem que fazer e trabalhar dentro desses intervalos. E aí, por conta dos cálculos, que a gente consegue chegar a um valor que vai estar dentro desse intervalo, não vai fazer com que o LED não acenda, mas também não vai queimar o componente, beleza? Agora, esse acionamento aqui é feito diretamente através da alimentação do Arduino, mas a gente vai fazer através da programação, utilizando principalmente a programação em blocos. Vou desfazer aqui um pouco. Opa, não posso desfazer o resistor porque a gente só tem ele. Vou posicionar o LED aqui. Vou vir com um dos resistores, vou fazer uma cópia dele. Vou posicionar aqui. O LED ele está apagando um pouquinho, está ocultando um pouco, mas o terminal 1 aqui do resistor está conectado na mesma trilha do terminal ânodo do LED, beleza? Agora eu vou fazer o mesmo com os outros. Vou apagar esse condutor aqui, depois a gente utiliza ele novamente. Pronto. Estou utilizando uma caneta digitalizadora, então é complicado às vezes fazer o desenho. Vamos fazer a ligação aqui do terminal cátodo com o ground do Arduino. Pronto. E aí o terminal 2 aqui dos resistores serão conectados aos terminais de saída aos pinos do LED. E aí lá do Arduino. E aí depois, lá na programação, a gente vai atribuir aqueles pinos que a gente selecionou como pinos de saída. Beleza? Então eu vou fazer o seguinte. Aqui na protoboard física que a gente tem, eu estou desenvolvendo uma aplicação, né, com um semáforo para fazer uns testes melhores, para fazer um trabalho melhor. Porque o que eu vou ensinar para vocês aqui, a programação, o código que a gente vai utilizar, de certa maneira, ele vai ter algumas limitações, que vai travar o Arduino para ele fazer outras funções. Ele vai ficar meio que bloqueado. Aí a aplicação que eu estou desenvolvendo, aí é para deixar ele executando o circuito semáforo, mas ele vai estar pronto para fazer um monitoramento de outras variáveis. Ele vai poder acionar outros dispositivos enquanto faz o ciclo do semáforo, beleza? Mas isso é para outra aula. Bom, aqui, só para ficar claro, né, que quando eu for mostrar para vocês o Arduino aqui, a ligação física, aí é para a gente estar, tipo assim, mesmo uma sequência de pinos e tudo mais, para ficar organizado. O pino, que acende, que aciona o LED vermelho, vai ser o pino 5, aqui do Arduino. Vou mudar a cor aqui, para ficar bem identificado. O pino que aciona o LED amarelo vai ser o pino 6. E o pino que aciona o LED verde vai ser o pino 7. Pronto. No que se refere à montagem do circuito, é isso. Agora a gente vai para a programação. No caso, eu vou explicar para vocês a programação em blocos, que é uma maneira muito intuitiva da gente fazer a ligação. Ela é rápida, de certa forma, né? Para a gente montou ali de forma intuitiva, a gente já vê o circuito funcionando. Que se fosse em linha GT seria um pouco mais complicado. E aqui você tem a opção de blocos, visualizar aqui o modo de edição, né? Em blocos mais texto, que aí você pode fazer uma comparação blocos com o que está o seu equivalente em texto, né, em linhas de programação, e texto. Mas no caso de texto, que é simplesmente linhas de programação, não é o foco dessa aula. Vamos para blocos, já estava selecionado, e aí a gente vai fazer o acionamento. Aqui nós temos dois blocos iniciais, que é o no início e o para sempre. No início é como se fosse uma configuração inicial, mas que também só vai ser executada uma vez. Deixa eu puxar aqui. Só no início mesmo, como se fosse um cabeçalho. E o para sempre ele vai ser um ciclo. Enquanto o Arduino estiver ligado, ele vai ficar funcionando, vai ficar funcionando não, vai ficar fazendo aquele ciclo, né, no caso do semáforo. Vamos fazer uma comparação aqui, ó, blocos mais texto, é interessante utilizar essa comparação aqui. Você não vai fazer a programação aqui
em texto, vai estar bloqueado de certa forma, mas você vai poder visualizar, você vai poder copiar e você vai poder pegar a cópia e jogar no Arduino. Para você, no Arduino físico, né? Porque daqui, do jeito que tá, não tem como você fazer a programação direta do Arduino físico. Não tem como você enviar o código direto para ele. O que você faz? Você copia tudo aqui, você faz a programação em blocos, que é mais fácil, mais intuitiva, mais rápido, para aplicações simples, claro. Você vem aqui, copia o código correspondente, joga lá na IDE do Arduino e carrega. E aí faz o upload. E aí você já vê o Arduino funcionando. Faz esse intermediário. Programa em blocos e já pega o código em linhas de texto e grava no Arduino, beleza? Nós não vamos utilizar o no início. Vamos utilizar apenas o para sempre nessa aplicação. E aí eu vou vir com os pinos de acionamento. No caso, o pino, eu tenho que mudar aqui o pino, né? Vamos começar pelo pino 5, que é o que vai acionar o LED vermelho. Eu vou dizer que ele vai começar em nível lógico alto, quer dizer que eu vou começar do vermelho, pare, depois o siga, que é o verde, e depois o amarelo, que é o atenção, e depois reinicia o processo. Ele vai ficar aceso, depois vou dar um tempo, vai ter um intervalo de tempo para o vermelho, e aí depois vai para quem? Para o verde. Aqui eu vou atribuir apenas 1 segundo, só para a gente ver esse ciclo. E ver que vai dar errado também. Eu posso copiar aqui, ó. Deixa eu ver aqui, duplicar. E aí eu só tenho que mudar os pinos. No caso, o pino 6, na verdade o pino 7, que vai fazer o acionamento do verde. E aqui, por último, o pino 6. Estão entendendo? Aqui, começa em vermelho, depois verde, depois amarelo, beleza? Esse código aqui não vai funcionar. Por quê? Vou fazer o acionamento do vermelho, depois, em sequência, eu vou fazer o acionamento do verde, depois eu vou fazer o acionamento do amarelo, tá certo? Porém, eu tenho que apagar tipo assim, se eu estou no estado de pare, então o LED vermelho está aceso, enquanto isso, os outros LEDs eles precisam estar apagados. Aqui eu não apaguei os LEDs. Então vamos fazer a simulação. 1 segundo para cada um, começa o vermelho não apaga, acende o verde, não apaga também, acende o amarelo. E pronto, vai ficar assim, ó. Aí eu tenho que, por exemplo, reiniciar toda vez, se eu quiser ver eles acendendo. Depois eles vão ficar acesos o tempo todo, porque eu não configurei eles para apagar no tempo certo. Eu vou fazer isso agora. Então, por exemplo, enquanto o LED vermelho está aceso, os outros vão estar apagados. Vou fazer uma cópia disso aqui de novo. Pronto. Mas eu não quero o aguardar mais, eu quero só a definição do pino. Pronto. Vou fazer um outro colar aqui. Pronto. Nessa primeira situação, o LED vermelho está aceso, os outros precisam estar apagados. Então, vou mudar o status deles para baixo. E vou mudar aqui também. Pinos 6 e 7 estão apagados. Na segunda situação, no segundo estado, quem vai estar aceso vai ser o pino 6, se eu não me engano. Na verdade, o pino 7. E os outros vão estar apagados. Aqui eu mudo para pino 5. Apagado também. Pronto. E aí, no último estado, quem precisa estar aceso é o LED amarelo e os outros apagados. Então, pino 5 e pino 6, pino 7, melhor dizendo, estarão apagados. Agora sim, o circuito vai funcionar. Vermelho, verde, amarelo. Vermelho, verde, amarelo. É claro que os tempos são diferentes. Eu coloquei 1 segundo aqui só para ficar mais fácil da gente ver essas transições e perceber que apenas um LED vai ficar aceso por vez. Mas aí eu posso vir aqui mudar, ou aguardar aqui, vou colocar o pino 5 para ele ficar aceso por 5 segundos. O pino verde, o pino 6, o pino 7, que vai fazer o acionamento do LED verde, vai ficar aceso por 3 segundos. Enquanto que o pino 6, que vai fazer o acionamento do LED verde, o LED amarelo, vai ficar 2 segundos apagado, aceso, melhor dizendo. Ó, começa em vermelho, 5 segundos, depois vai para o verde, 3 segundos, depois vai para o amarelo, 2 segundos, e aí começa o ciclo novamente, beleza? Aqui é um circuito semáforo simples,
Aqui a gente não está trabalhando com botões, né, aquele acionamento, né, para o pedestre poder passar, mas esse aqui já é um circuito simples, que você pode executar, beleza? Funcionar ele vai, agora não é a melhor código, né? Por quê? Enquanto, por exemplo, está contando aquele tempo ali de 5 segundos, o Arduino está travado. Ele não vai fazer leitura de mais nada. A função dele é ficar esperando aquele tempo acabar, aquele intervalo de 5 segundos. Enquanto isso, ele não vai fazer mais nada. Ele não vai acender outro LED, ele não vai fazer leitura de um botão, de um sensor. Isso que é ruim dessa programação aqui. Porque enquanto a função delay, principalmente, que é o do tempo, essa função aguardar aqui, porque ela trava o Arduino, ela não deixa ele executar mais nada, ficar fazendo leitura de mais nada. Isso que trava o código, por isso que não tem como a gente utilizar ele tanto. O delay, na prática, não tem como utilizar. Em poucas situações, e também, quando for para usar, o intervalo ele vai ser muito pequeno, vai ser um intervalo de 5 segundos. Muitas das vezes vai ser um intervalo de milissegundos, que tem opção aqui também, né? Você está em segundos, você tem como colocar a opção para milissegundos, né? 1 segundo dividido por 1000. Vamos fazer a comparação aqui entre o que está em blocos e o que está em texto. Opa, queria só para texto. Vamos colocar blocos mais texto. No Void Setup, estamos identificando aqui que os pinos 5, 6 e 7 são pinos de saída. E no Void Loop, que é onde o processo acontece, o ciclo acontece, a gente tem ali os estados dos LEDs. E aí, qual vai estar aceso e quais vão estar apagados durante determinado intervalo de tempo. E por conta desse delay aqui, ó, ele trava o Arduino para fazer outra coisa. Então ele fica ali esperando esse tempo passar para ir para o próximo estado. Então, por exemplo, se eu tivesse que fazer um acionamento, fazer a leitura de um botão, por exemplo, que o pedestre está ali na faixa de pedestre, ele quer passar, e aí ele pressiona um botão ali para ter o circuito próprio para ele poder, né? Tipo assim, parar colocar o semáforo no estado de pare e permitir que ele passe através da faixa de pedestres. Nesse caso aqui, se eu fosse fazer uma aplicação, desenvolver um código aqui, eu teria que fazer com que o pedestre mantesse o botão pressionado durante pelo menos um ciclo desse semáforo aqui, para aí então o Arduino fazer a leitura daquele botão, e aí colocar no estado de deixar o pedestre passar, enquanto que o estado do semáforo seria o de pare. E aí na próxima aula eu vou explicar para vocês como vocês podem utilizar a função milis para contornar esse problema aqui. Porém, se vocês já quiserem fazer a aplicação do Arduino na prática, né, na bancada, o que vocês podem fazer? Vocês vão pegar isso aqui, ó, fazer o Ctrl A, Ctrl C, vocês vão selecionar o código e copiá-lo. Vão vir aqui na IDE do Arduino, aqui eu tenho um código, eu vou sobrescrevê-lo. Pronto. Só preciso copiar e colar, e aí venho aqui em carregar. E aí já vai mandar a programação lá para o Arduino, beleza? E aí vocês vão vendo o LED, ou vão ver, né, melhor dizendo, os LEDs acenderem. Vai começar com vermelho, depois verde, depois amarelo, depois começa o ciclo. Qual o problema? É que não vai ter como fazer a leitura de mais nada, o acionamento de mais nada, enquanto a gente estiver utilizando esse delay. E é isso, galera. Até daqui a pouco em mais uma aula.